Bom, galera, antes de mostrar a animação propriamente dita, eu vou organizar aqui como vai ficar, né, a base do meu texto para eu depois só copiar, né, nas outras informações e ter ele como base. Então, eu vou selecionar o meu texto, vou aumentar um pouco o tamanho dele, certo? Vou aumentar um pouquinho o tamanho, ó, deixa ele mais ou menos desse tamanho aqui, certo? Vou pegar, vou duplicar essa informação, então, duplicate. Na primeira, eu vou deixar só a parte do seja de final de semana, ó. Ou seja de, né, no caso, então seja de aqui, e no de baixo eu vou deletar a parte de cima aí, que é o que está o seja de. E agora eu tenho seja de final de semana na parte de baixo. Vou orientar ele aqui para baixo, e aí tá certinho. Só que agora eu quero essa informação dos dois em caixa alta. Então venho aqui, coloco os dois em caixa alta, forço caixa alta aqui, através do all caps. O de baixo eu vou botar em bold. E esse aqui eu vou deixar só o seja em bold. Beleza? Selecionei ele aqui. Bold. Forçar ele um bold aí. Ou então posso só clicar aqui, ó, e bold. Beleza? O final de semana eu vou alterar o fio. Vou botar uma cor aqui, ó. Um azul mais pro ciano, ok? E agora eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou criar shapes atrás desses dois textos que eu criei. Então, com esse texto selecionado aqui na minha timeline, se eu venho com a caneta, ó, se eu clico e seguro, eu tenho as ferramentas adjacentes da caneta e dentro delas eu tenho a Rectangle Tool. Ela cria o shape, então se eu venho aqui na minha tela eu consigo criar um shape aí. Notem que na hora que eu crio o shape, ele aparece para mim aqui em cima, só que ele fica na frente do texto, porque ele está em cima. Se eu arrasto para baixo, ele vai ficar por baixo do texto que foi criado. Então, eu coloco ele aqui, ajusto ele certinho, para ele ficar exatamente em cima. E agora eu vou pegar esse shape 2 aqui e vou duplicar, jogar ele para baixo, né? Vou mudar o nome dele aqui para shape 3. E o shape 3, eu vou arrastar ele aqui para baixo, no final de semana, e chega ali até o final. Beleza? O que acontece? Esses shapes que foram criados, eles podem ter o design responsivo, e aí eu consigo colocar eles ligados a outro material. Não só o shape, como o texto também, certo? O que seria isso? Seria como se fosse um parent. Então, parenteio esses dois elementos, e aí o que eu fizer no de cima, ele vai fazer no de baixo também. Então, no caso, esse shape 2, eu posso pinar ele no meu seja de, certo? Centralizado. Agora, tudo que meu shape ou o meu texto seja de fizer, o meu sólido atrás acompanha, tá vendo? Então, eu tenho essa possibilidade aqui dentro do Premiere agora. Então, se eu faço isso com shape 3, é a mesma coisa, só que eu boto no de final de semana. Coloco aqui e boto centralizado. Agora acontece a mesma coisa. Eu consigo agora trabalhar no texto, jogando... Opa, tô com um shape selecionado. Se eu trabalho no final de semana aqui, ó, eu consigo alterar ele para qualquer lugar e ele fica tranquilo aí, ó, ele vai de boa. Tanto é que se eu clicar e aumentar o texto, ó, ele vai junto, certo? Ele aumenta também junto aí do meu texto. Beleza? Agora que eu já tenho meu padrão criado, eu passo para a parte do lado aqui onde eu vou começar a gerar animação. Antes de gerar a minha animação, eu vou só duplicar o texto que eu quero aqui, ó, no caso, Alt para o lado, porque esse cara vai estar desse lado, só que esse em alto rendimento, eu vou jogar ele para o outro lado. Então, se eu faço a animação desse aqui, na hora que eu jogar nesse aqui, a animação vai ficar contrária. Então, eu já crio uma cópia ali para deixar ele reservado, e aí eu consigo animar esse cara sem alterar no outro. Então, vou voltar para cá. E a primeira animação que eu quero fazer é a seguinte, eu quero fazer com que os dois textos venham um de cima para o meio e o outro de baixo para o meio também. E aí eu faço o seguinte, ó, eu vou direto no texto, então vou aqui, ó, no texto, na parte de posição aqui, ó, no transform, ando com ele um pouco aqui, ó, ando com ele mais ou menos aqui, certo? E crio um keyframe. E por que eu fiz isso? Porque eu deixei um espaço, porque ele já está no lugar onde eu quero que ele termine. Então, eu não tiro ele do lugar para depois eu tentar acertar o lugar de novo. Eu marco a posição dele final e aí eu volto para o começo para ajustar de onde ele vai vir, que é da parte de cima. Ó.
Tranquilo? Faço a mesma coisa agora no parâmetro de baixo. Então, no final de semana, eu venho, texto, transform position, volto ele lá para o primeiro keyframe, então primeiro, volto lá para o primeiro keyframe e jogo ele mais para baixo. Agora, se eu solto aqui, eu tenho a animação dos dois vindo assim, beleza? Quando os dois encostarem aqui, eu quero que eles vão andando para o lado juntos. Para eu andar os dois juntos, eu posso animar tanto na parte de vetor, motion, como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, né, que eles vão trabalhar o mesmo material, ou então na parte de motion aqui, que é referente ao meu vídeo. No caso, a gente vai trabalhar ele aqui, ó, no vector motion. Então, abro a questão dos parâmetros, position, vou lá para o final e vou jogar ele aqui, ó, para o lado um pouquinho. Aí agora o que acontece? Eles vão vir e depois eles vão andando para o lado. Beleza? Depois que isso aqui é feito, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a opacidade dos dois seja diferente. Então, no texto aqui, se eu vier aqui, ó, em transform, eu tenho a opacidade desse texto aqui, ó. Tranquilo? Então, a opacidade ele tá daqui, mais ou menos no meio aqui, ó, do movimento. Eu coloco a opacidade em 100% e volto colocando em 0. Então, ele vai vir de 0 para 100, ele vai aparecendo. Utilizo esse jump que eu tenho entre os keyframes aqui, ó, clicando na lateral, ele pula de um keyframe para o outro. Então, quicando de um keyframe para o outro, eu faço o mesmo parâmetro agora, só que na opacidade do texto. Então, venho aqui, ó, opacidade, volto para o primeiro keyframe, 0 também. Agora eu tenho essa animação sendo feita aí, ó. Os dois vêm juntos. E aí, na hora de sumir, o que eu quero? Eu quero que os dois sumam ao mesmo tempo. E aí, se eu vou lá no meu Vector Motion, você vai ver que eu não tenho essa opção de opacidade dentro dele. Porém, lá na parte de Video Motion, eu tenho. Então, agora aqui, ó, eu tenho a opacidade aqui sendo trabalhada. Então, venho no final, marco aqui, ó, o keyframe, certo? E marco um keyframe aqui mais pro começo, mais pro meio, né, no caso. Então, 100%. E o último keyframe eu quero 0. Então, agora eles vão vir, vão andando, na hora que ele for, acabou, eles somem e entra e acaba, né? Acaba o texto. Beleza? Ele desaparece aí. Beleza? Só que o shape atrás, ele não teve alteração, certo? Então, o shape, ele ficou parado ali porque eu não tive animação nesse... Eu tive só animação, mas a opacidade dele não foi alterada. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar com um efeito dentro desse shape, que vai trabalhar não só dentro do shape, mas caso eu quisesse jogar esse mesmo efeito dentro dos textos, eu conseguiria. Então, ó, vou vir aqui, ó, na minha aba de Effects, só que ao invés de ir em Video Transition, eu venho em Video Effects, dentro dessa pasta do Videos Effects, eu tenho aqui, ó, a parte de Transition, certo? Dentro dessa aba, eu tenho a opção Venetian Blinds, que ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar como se fosse uma persiana, certo? Ele vira como uma persiana. Se eu arrastar aqui, ó, eu consigo colocar ele em cima do shape. Porém, quando eu trabalho o efeito, olha lá, quando eu trabalho a transição, ele trabalha todos os elementos que eu tenho embaixo desse material. E no caso, eu não quero que ele faça isso no final de semana. Então, eu vou ter que jogar o Shape 2 para baixo e o efeito para baixo também, ó. Porque se eu tivesse com ele aqui em cima, ó, vou jogar ele aqui em cima, ele também alteraria o meu texto, certo? Que não é a ideia é trabalhar só nos dois shapes. Então, eu jogo ele aqui para baixo, certo? E aí, agora eu vou trabalhar com ele aqui, ó. Vou só ver onde é que ele tá. Vou mudar um pouco a direção para ele ficar de ladinho, assim, ó. Acho ele mais legal. De lado. O número também, ó, vou deixar maior, ó. Para ele ficar mais aparente. E ele vai fazer o seguinte, ó. Conforme ele tá lá em cima, ele vai finalizar a transição aqui, mais ou menos, ó. Então, a transição completa, 0%. E aqui eu tenho 100%. Então, ó, se eu dou o play, o meu texto vai fazer isso, ó. Viram lá? Então agora eu criei vários parâmetros de animação dentro de um único
quadradinho com informações de texto, ó. Não veio nem aqui para o meu painel project, certo? Então, consigo trabalhar com o texto e animações todos diretamente dentro dele. Não só com as informações de texto em si, mas com as informações de formas, né, que seriam os shapes. Não criei um retângulo, posso ter criado uma elipse e tal, então por aí vai. Ou então forma livre, né, com a caneta. Se eu tivesse escolhido a caneta ali, eu poderia ter criado uma forma qualquer. Tranquilo, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai trabalhar com a parte dos gráficos mesmo, criando formas, beleza? Então, até lá!